Olá, boa tarde já a todos. Estamos começando mais um Iberc Lives, a terceira temporada do Iberc Lives, na verdade. Esse projeto que começou lá em 2020 e estamos dando prosseguimento agora, a partir de março desse ano, em que nós teremos 2 lives por mês, serão lives quinzenais até dezembro. Então vou aguardar aqui alguns minutinhos, porque hoje, na live de estreia dessa terceira temporada, nós vamos receber a professora Fernanda Schaffer, que vai bem, que vai tratar sobre perpetuação da vida dos meios digitais e responsabilidade civil pós-mortem. Então, logo, logo, estou só aguardando aqui alguns minutos, vou chamar a professora Fernanda. Já vi que o nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald, também já entrou aqui. Bom dia, Nelson. Esse projeto continua aí, sob a liderança segura do Nelson. Dessa vez nós vamos dividir as lives, né? Eu, a Fernanda, a Rafaela Mangaroli. Nós vamos fazer aí uma dobradinha ao longo dos próximos meses, com a participação também de outros associados que irão conduzir a live esse ano. Então já deixa aqui eu convidar. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar. A... Olá, Fernanda, tudo bem? Boa Tudo tarde, bom? tudo Tudo bem? já? Escuto bem. E você, me escuta bem? Eu tô te vendo um pouquinho distante, mas acho que isso é só uma questão de ajuste, Fernanda. A gente tá te Será que se vendo eu tirar bem o já. fone? Pode ser o fone, talvez. Vamos ver. Vamos desligar o fone para ver se melhora. E aí, pode falar agora com o fone desligado. Melhorou? Tá um pouco distante, mas a gente vai. Vamos ver se os nossos seguidores agora estão conseguindo te ouvir bem, Fernanda. Se Consegui. na verdade é só a minha questão aqui. Bom, antes de mais nada, Fernanda, eu gostaria imensamente de te agradecer a gentileza de ter aceitado o nosso convite para iniciar, né, estrear aqui com a gente essa terceira leva de lives, né, do Iberc Lives, do Instituto Brasileiro de Estudos e Responsabilidade Civil. Então já fica aqui meu agradecimento em nome do nosso presidente, professor Nelson Rosenwald também. E hoje nós vamos tratar de um tema bem futurista, assim, um tema, na verdade, bem intrincado, que a Fernanda, na verdade, vai compartilhar com a gente suas pesquisas, seus estudos sobre esse tema. A Fernanda, apesar de dispensar apresentações, vou fazer aqui uma breve apresentação da Fernanda. Ela é pós-doutora em bioética pela PUC do Paraná, doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, período em que cursou, inclusive, fez um período sanduíche, tanto na Universidade do País Basco, também na Universidade de Deusto, ambas na Espanha, né? É professora da Uni Curitiba e coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Médico e da Saúde da PUC Paraná também. Fernanda, acho que minha primeira pergunta é, quando a gente foi escolher o tema, né, que a gente te perguntou qual tema você gostaria de abordar nessa live, você falou sobre um artigo que foi publicado no portal Migalhas, especificamente na coluna Migalhas de Responsabilidade Civil, Isso. né, que é também aqui mais um dos projetos de comunicação do IBERC, em que você escreveu em coautoria com Frederico Blitz sobre a existência da responsabilidade contratual pós-mortem, breves notas a partir da série Upload. Então, antes de entrar no seu tema, eu não tenho como não te perguntar. Você gosta de séries? Você é uma amante de séries? Você perde quantas horas por semana vendo séries, Fernanda? Olha, eu não sei o que dizer, Vitor, se eu entro na questão do amante de séries, etc., porque eu sou péssima com nomes de atores, diretores, etc. Então, Eu vou só não. pedir, Fernanda, o meu ainda não sei, para quem está assistindo também aqui, a gente, A Karen se o seu falou que áudio tá bom. melhorou o som. Tá ótimo. Vamos ver. Não sei se eles estão escutando ou é com Não, você, o áudio Vitor. melhorou bastante aqui agora para mim. Ah, então tá.
Então, assim, Vitória, eu não sei te dizer especificamente, assim, se só uma amante de séries. Eu assisto muitas, em especial as policiais, enfim, de suspense policial, alguma coisa de comédia, mas eu gosto muito de fazer o link com questões jurídicas apresentadas em filmes e séries. Então, eu sempre brinco com os meus alunos da pós, em especial, olha, esse final de semana, então, nós vamos tirar e daí jogo a lista para eles. E eu acho importante isso porque, às vezes, é a ficção que nos traz as indagações que nós precisamos antever. Então, você falou assim, será que é mesmo o futuro ou será que as coisas já estão aí, né, com relação a essas tecnologias que nós vamos conversar hoje? Bom, Fernanda, partindo agora do tema que você abordou nesse artigo que eu acabei de comentar, é fato que a gente vem passando aí por profundas transformações em relação à morte, né? Sempre, até hoje ainda, se comenta que a morte é um tabu, principalmente em alguns países, né, cuja cultura cristã é muito forte, como a nossa. Falar sobre a morte sempre é uma questão, às vezes, entre familiares. O próprio Norbert Elias, né, no livro chamado, né, A Solidão dos Moribundos, ele fala muito nessa questão da morte no século passado ter sido transformado em algo hospitalar, né, em algo distante da gente. Então, a gente já não morre mais entre os nossos, né, em casa, com os familiares. A gente morre nos hospitais, né? Então, há toda uma transformação em relação à morte. Mas, para além disso, a morte começou a ser tema por causa da eutanásia, da autotanásia, mas também começou a ser tema porque a gente passou a ter um corpo virtual, né? Então, assim, ainda vivos, né, a gente passa a ter aí, né, desde avatares até realidades paralelas, até criação de fakes, né? Enfim, a gente passou a ter um corpo virtual, né? A gente passa a ter uma série de redes sociais. E muito vem se falando nos últimos anos, eu queria te ouvir um pouquinho sobre os exemplos e de como você, na verdade, percebe isso. Muito vem se falando nos últimos anos na possibilidade do fim do corpo físico, biológico, da nossa dimensão biológica, mas de uma eventual permanência, de uma eventual continuidade desse corpo virtual, desse corpo eletrônico. E aí, duas colocações, né, para ser mais objetivo com você. Primeiro, Fernanda, isso é só questão de realidades, de filme de ficção científica, de uma realidade distante. E segundo, o direito. Você acha que o direito, de alguma maneira, está começando a se preparar para essa realidade? Eu acho que antes do direito se preparar, como você bem colocou, Vitor, a sociedade tem que estar preparada para essas novas realidades, né? E, inclusive, para o evento morte. Né, você pontou que a sociedade brasileira, ela eu falo muito, conversa com os mais antigos, um avô, enfim, começa a falar sobre morte, você vai ver um reflexo aqui do brasileiro que é bater na madeira 3 vezes. Não vamos falar sobre isso porque atrai, né? Só que, de fato, nós precisamos falar sobre isso, não só porque a finitude da vida está aí, né? E as tecnologias que hoje temos não dão conta dessa, né, de modificar essa finitude. Talvez no futuro a gente possa falar em uma perpetuação da vida física, mas de fato as tecnologias, em especial que envolvem inteligência artificial, elas já estão dando conta dessa perpetuação da vida digital, né? Como é que isso vai acontecer? De que forma vem sendo propostas? A discussão no artigo que eu escrevi com o professor Frederico é uma discussão que vem de uma série que se chama Upload, do Amazon Prime. Até eu soube que saiu a 2ª temporada, mas aí no Brasil não chegou ainda. Então, estou falando da 1ª temporada aqui. Vou tentar não dar spoiler, mas só para contextualizar. A série, ela retrata uma sociedade em que no futuro as pessoas podem contratar o upload da sua consciência para uma existência pós-morte. Então, a pessoa morre, é feito um upload da consciência para um ambiente virtual,
no melhor estilo metaverso que nós temos hoje, né? E daí vocês poderiam estar falando assim, nossa, mas Fernanda, essa tecnologia de transferência de consciência está muito distante da tecnologia que a gente tem. E talvez realmente a transferência de consciência em si ela ainda esteja distante. Mas, de fato, outras questões elas vão aparecendo em softwares de inteligência artificial que já estão aí rolando no mercado, né? E talvez alguns de vocês já tenham até usado. Então, nós temos, assim, por exemplo, recentemente nós tivemos aquela propaganda do Mercado Livre, usando o pai do jogador Zico para transmitir uma mensagem, né? Então, quer dizer, nós temos a recriação da personalidade do pai do jogador para exploração comercial, né? Na saga Star Wars, né, 2 atores foram recriados para a continuidade do filme. A própria Microsoft, agora, final de 2021, final de 2020, ela conseguiu uma patente nos Estados Unidos. Inicialmente, essa patente ela foi pensada como uma forma de gerenciamento de herança digital, mas a Microsoft ela já está um passo além, né, do gerenciamento da herança digital para construir chatbots que permitam, a partir da captação de imagem, som, vídeos que a pessoa tem em redes sociais ou em arquivos pessoais, para recriar conversas com essa pessoa após a morte, né? Temos o Deep Nostalgia, que talvez alguns tenham brincado recentemente no Deep Nostalgia, em que se gravou alguns movimentos faciais previamente e a gente coloca esses movimentos sobre fotos que nós temos, que inclusive pode ser fotos de pessoas mortas. Então, assim, as tecnologias para essa perpetuação da vida após a morte, elas já estão aí. E a gente, então, precisa discutir, né? Como é que o direito vai regular tudo isso, de que forma ele vai dar respostas. Porque aqui a gente não está falando só de herança digital. Nós estamos falando também de proteção da personalidade do morto, né? Da sua vida biográfica, né? Dos seus valores. E estamos falando também das questões contratuais que envolvem essa exploração da personalidade do morto. E acho que é isso que a gente pode conversar, então. Então, Fernanda, eu me lembro muito quando eu comecei a ler sobre essas novas tecnologias, né? Em que a gente consegue hoje conversar com uma pessoa que já morreu, né? Enfim, seja por voz, inclusive com imagem, né? Com todos os mecanismos faciais de gravação anterior e o impulso da inteligência artificial, sem sombra de dúvida, que é fundamental nesses casos. E eu me recordava muito de um filme um pouco mais antigo, chamado PS, Eu Te Amo, em que, né, após o falecimento, a esposa dele, né, começa a descobrir várias cartinhas de amor que ele foi deixando, né, já na expectativa de que ele iria morrer, né. Só que a questão das lembranças, né, essa questão da perpetuidade, de fotos, né, de mensagens, de cartas, né, ela é estática. Né? São lembranças, são memórias de alguém, mas dentro de um conteúdo estático. A grande mudança hoje é que... E produzido pela própria pessoa, né, Vitor? A pessoa são rastros deixados pela própria pessoa do seu passado, né? Para o futuro, né? Porque isso ameniza, faz parte de um processo de luto, né? A grande modificação aqui é exatamente o aspecto dinâmico. Eu não tenho mais uma imagem retrato, né? Eu tenho um corpo eletrônico que vai conversar, que vai poder formar frases, né? A partir de todo o conteúdo que vai poder ser gerado dentro daquela técnica. O grande ponto aqui, ainda nem cheguei na transmissão de consciência, ainda estou dentro do que hoje é possível, assim, das tecnologias que hoje seriam possíveis, né? Essa simulação da personalidade do morto. De alguma maneira, ela pode escapar completamente, em alguns casos, dos próprios limites que aquela pessoa falecida eventualmente tenha deixado, né? Então, assim, como tutelar essa memória, essa identidade da pessoa que já faleceu,
dentro de um contexto tão dinâmico e de uma potencialidade de uma tecnologia que a gente ainda desconhece? Eu acredito que a primeira coisa que a gente vai ter que pensar em termos de regulação para que esses softwares possam ser utilizados, enfim, é consentimento do morto. Não dá para trabalhar com consentimento, com presunção ou com o silêncio como presunção de manifestação de vontade. E a série retrata a série Upload, ela retrata esse embate, né? Porque o consentimento dele foi obtido num momento em extremis, ou seja, ele já estava em atendimento hospitalar de emergência, quando a noiva obteve o consentimento para ela contratar. Então, quer dizer, ele nem sabia com o que estava consentindo, né? Então, quando nós pensamos em direitos de personalidade, a gente já tem um primeiro ponto interessante a pensar, porque nós temos ali as legitimidades garantidas pelos artigos 12 e 20 do Código Civil, mas que são legitimidades que elas foram pensadas para a defesa de direitos de personalidade do morto, não para exploração da personalidade do morto. Então, será que a gente vai fazer uma leitura ampliativa dessas autorizações que estão nesses artigos para permitir que eventuais herdeiros possam iniciar ali usar esses chatbots conversacionais, né, como se chama, para viver o seu luto? Porque, veja, né, a vivência do luto é muito importante, até porque o luto não vivenciado da forma como se deve, ele vira melancolia, ele vira depressão grave, então ele precisa ser vivenciado. Mas volto a dizer, será que o morto queria que esse momento de luto ele participasse dessa forma? Porque você lembrou do filme O PS, Eu Te Amo, é muito legal. Mas eu me lembro da reação do meu marido quando viu esse filme, assim, mas que absurdo! Essa pessoa está explorando emocionalmente a morte, né? A outra após a morte. E isso no Upload também aparece, porque o personagem principal, ele acaba se vendo num ambiente virtual aprisionado pela namorada, porque ele não tem como sair, né? Ele não tem como se deletar desse ambiente e tem que interagir com essa namorada, né? Então, a gente começa por aí, com a questão dos direitos da personalidade, como é que nós vamos tutelar os aspectos da personalidade do morto. Para além disso, Vitor, a gente tem um sistema de criação aí, né? Porque, assim, se eu estou usando um chatbot para uma conversa que nunca existiu antes, quer dizer que existe uma criação. Se eu estou usando a imagem para uma imagem que nunca existiu antes, é uma criação. E alguns, obviamente, vão defender que isso faz parte dos direitos autorais, etc. E daí a gente vai discutir. Então, quem é que pode explorar economicamente essas imagens, como lá no caso dos atores do Star Wars? São os herdeiros? Quais herdeiros? Né? E se um herdeiro quer e o outro herdeiro não quer? Então, nós vamos ter esse embate com relação aos direitos autorais e a quem pertence, porque existe uma criação. Então, o direito realmente vai ser dos herdeiros ou vai ser do criador dessa nova imagem, né? E para isso eu não tenho solução ainda para te dizer, Vitor, porque nosso sistema não tem uma solução boa para isso, né? E ainda com relação aos direitos de personalidade, eu volto àquela questão que pontuamos ainda há pouco. Os direitos de personalidade, eles foram pensados nessa garantia da autodeterminação, da proteção da vida biográfica, né? Então, assim, haverá uma produção pós-morte. Como é, ou talvez, essas inteligências artificiais que hoje se propõem a isso, será que elas são capazes de respeitar valores, crenças, ideais que essa pessoa tinha em vida? Ou como inteligência artificial que ela vai aprender com as informações que ela tem e com essas novas conversas, essas novas interações, ela vai construir uma nova personalidade. E isso é muito sério,
né? Isso é muito sério, porque a nova personalidade realmente ela pode ser que ela não tenha absolutamente nada com a vida que essa pessoa tinha. E isso nos leva, então, também, antes de falar das questões contratuais, o outro problema sério que nós temos são os direitos sucessórios. O nosso sistema sucessório, ele foi pensado a partir da proteção patrimonial, né? Ele não pensa em proteções existenciais, e ele foi pensado também na lógica de transferência de titularidades. Então, assim, a gente não está falando aqui né, de direito contratual, nós não estamos falando de direito de personalidade, nós estamos falando de direitos reais, posse, propriedade, etc. Então, como é que um direito pensado para transferência de titularidade vai dar proteção à personalidade de alguém que já morreu? Né? Então, essa lógica do nosso sistema, de quem poderá explorar essa personalidade, economicamente, essa personalidade do morto. E até mesmo, se a gente pensar, Vitor, o patrimônio do morto ele pode estar sendo incrementado por pós-morte. Né? Porque se ele vai trabalhar, vai fazer a ponta de um filme, ou agora, como recentemente estão ressuscitando uma grande cantora, não sei se é chinesa, coreana, agora me fugiu a nacionalidade, mas para que ela volte a se apresentar, ela morreu nos anos 90 e agora ela está sendo inserida no metaverso. Né? Então, assim, haverá um incremento patrimonial para quem? É para os herdeiros? São para os criadores? Para quem que vai? Né? Então, assim, e essa é a ponta do iceberg, né, Vitor? Isso é só o início da conversa ainda, né? A gente está aqui bem engatinhando, na verdade, nesse assunto. Fernanda, da sua fala, duas coisas me chamam bastante atenção, assim, que eu queria, na verdade, frisar e aprofundar um pouquinho mais com você. Primeiro, é uma certa espetacularização da morte, né? Que enquanto você falava, eu até lembrava de alguns casos famosos aqui no Brasil, como, por exemplo, do Gugu Liberato, né? Após o falecimento, o número de seguidores, inclusive, aumenta substancialmente. Aconteceu com alguns sertanejos também aqui no Brasil. Enfim, há uma certa espetacularização da morte. Então, assim, a morte que antes era intocável, né, que deveria ser algo distante, a gente passou a literalmente vivenciar, mas vivenciar de outra forma. Inclusive, mantendo um certo contato se as redes sociais estão ativas ainda, né? Ainda que a gente esteja falando de perpetuação de um corpo eletrônico, de um corpo virtual, mas mantendo um certo contato. E aí, dentro dessa linha, a gente está falando muito na questão da tutela da personalidade pós-mortem. Né? Você até mencionou o artigo 12, o artigo 20 e os parágrafos únicos, os seus respectivos parágrafos únicos. O legislador ali parece que criou um sistema de contenção. Né? Na verdade, um direito das pessoas vivas de manterem um respeito da identidade e da memória da pessoa falecida. Ou seja, quem exerce esses direitos, né, dentro desse sistema de contenção criado pelo Código Civil, a rigor, são os parentes. E ali se criou, até por uma questão de limitação, né, para não abrir a porteira, até o 4º grau, né, colateral. Mas quando a gente está falando de corpo, da perpetuação de um corpo eletrônico, né, enfim, de inteligência artificial, você bem disse que criam-se outros players, assim, tem outros interesses merecedores de tutela. Nesse caso, você acha que a tutela permanece a cargo dos herdeiros vivos, ou seja, dos parentes, né, que permanecem vivos, ou, de alguma maneira, somente as diretrizes deixadas pelo falecido, nesse caso, que deverão ser observadas? Porque, veja, dentro do caso da série, e aí eu li seu artigo ontem, fiquei assim, fazendo 1000 confabulações aqui, né, pensando bastante. Dentro do caso da série, por mais que eu contrate o serviço, depois da minha morte, eu não sou mais titular do ponto de vista contratual, né, daquele ajuste tabulado. Então, alguém vai continuar realizando o pagamento, alguém no futuro, né? Ainda que eu tenha deixado uma determinada quantia por um determinado tempo, mas isso vai acabar em algum ponto, né?
E aí, quem passa a controlar esse corpo virtual meu? São os parentes que passam a ser os titulares ou somente as diretrizes que eu deixei eventualmente registradas lá atrás? Pois é, Vitor. Olha o tamanho do nosso problema, né? Por exemplo, o até quando que você colocou, né? Até quando esse contrato vai ser mantido? Ah, acabou o patrimônio deixado para manter esse contrato. A gente vai sumir com essa pessoa do mapa, né? A série traz um questionamento até que essa transferência de consciência para a vida digital seria mais ou menos algo próximo do que a gente teria como um direito fundamental. Então, todos têm que ter acesso. Só que, lógico, que os acessos variam, né? Então, você vai desde dos softwares extremamente elaborados e que você pode, inclusive, consumir no teu pós-mortem, porque daí você tem serviços ali que o morto pode consumir, por exemplo, né, uma das questões que aparece na série, assim, ó, e o inadimplemento? Então, no caso do inadimplemento, eles mais ou menos congelam aquela pessoa. Só que vamos voltar lá, nós estamos falando de contratos possivelmente de adesão, né? E que coloca uma cláusula ali que talvez possa ser considerada abusiva do nosso ordenamento, que é uma cláusula que diz que a personalidade será extinta em caso de inadimplemento contratual. Então, veja, né? E daí voltando também a questão do a relação de consumo, né, Fernanda? Porque a prestação de um serviço aqui no caso. Então, se veja, a gente tem o problema sucessório, e vamos pensar na nossa realidade, né, Vitor? Quem de nós tem testamento? Né? Acho que a professora Karen está por aí, que é a única que eu conheço, porque eu sou testemunha do testamento dela. O meu testamento, eu tenho diretivas, mas não tenho testamento, eu deveria fazê-lo. Mas, assim, onde é que ficaram essas diretrizes anotadas? Será que o morto deixou essas diretrizes escritas? Será que elas podem ser alteradas por ato unilateral, por decisão judicial? Quem é que pode alterar? Então, como eu mencionei no começo da nossa conversa, a gente não está tratando só de herança digital. Então, não é só a manutenção da rede social no pós-mortem. Né? Não é só a manutenção do acervo musical da pessoa no pós-mortem. A gente está falando da pessoa, né? da própria personalidade da pessoa. Então, a gente começa a questionar realmente essa questão do ir além das questões patrimoniais. Né? E consentimento, né? Consentimento no morto, como eu mencionei. Consentimento, né, manifestação de vontade, é um dos elementos de formação do negócio jurídico. Agora, a gente pode entrar em todas aquelas discussões, né? O consentimento obtido em extremis, como eu falei, no momento extremo ali. Será que a gente está falando de consentimento obtido por dolo, que é o caso da série? Consentimento obtido em estado de perigo? Podemos anular esse consentimento, e anulando esse consentimento, essa pessoa deixa de ter essa existência digital e deixando de ter, mais uma vez, a gente está apagando ela. Né? E se apagamos ela, também talvez estejamos, sei lá, desrespeitando uma vontade que foi manifestada em um outro momento. Né? Além disso, a gente tem hoje o problema da LGPD, né, Vitor? Né? Onde é que tudo isso vai se encaixar na LGPD? Porque a lei também vai exigir o consentimento para a captação de todos esses dados, para a exploração de todos esses dados, que não são só dados pessoais, temos dados sensíveis aí sendo gerenciados por esses softwares e né, talvez a própria LGPD traga uma limitação ao que pode ser consentido nessas situações. Então, o fato é que se a gente analisa essas decisões à luz do nosso referencial, que é o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, o standard informacional que rege toda essa relação jurídica, talvez ele esteja aí cheio de vícios que a gente ainda não discutiu.
né, que nós vamos precisar e que estão muito além, porque lógico que as tecnologias elas são sempre sedutoras, né, Vitor? Né? Quando ela chega uma nova tecnologia, as pessoas saem testando o software, saem testando o aplicativo, enfim. E, na verdade, se a gente pegar a grande maioria dos consumidores, nós não sabemos efetivamente o que está sendo feito com os nossos dados, né, nesses aplicativos. Até mesmo porque a gente não leu o termo de adesão ao aplicativo. Então, me parece que para além de todas essas questões, a gente pode falar também de uma vulnerabilidade informacional com relação a isso. Né? Então, veja, né, é uma pontinha que vai puxando a outra ali e que nós vamos ter que costurar. E alguém comentou ali, ainda há pouco no chat, nós temos uma legislação analógica para tratar de uma sociedade virtual. Talvez seja isso, né? Lógico que nós temos algumas soluções no nosso ordenamento que nós podemos utilizar, mas talvez elas realmente não sejam suficientes para tudo isso que está chegando. Porque a gente tem dois pontos, né? Principalmente quando a gente fala dos dados, né? E aqui são dados extremamente sensíveis, né, Fernanda? Talvez nem me apropriando do conceito da LGPD, não, mas na medida em que eu vou fazer reconhecimento facial, que eu vou, na verdade, fazer o uso da minha voz, né? Vai ter que percorrer meus gostos, minhas preferências, meus desejos, né? Ou seja, realmente é o que constitui cada pessoa, né? Então, assim, é mais do que falar em informações pessoais, está falando da própria tentativa de reconstituição ou de reconstrução daquele ser, né? Algo muito mais grave do que a gente enfrenta hoje, né? Algo muito mais contundente, melhor dizendo, do que a gente enfrenta hoje. E, para além disso, né, Fernanda, a internet não esquece, né? Então, assim, tratar talvez de uma eventual responsabilidade pelo não apagamento, né? Pelo não exclusão daquele corpo eletrônico no futuro, né? É algo que realmente a gente pode pensar, até porque nenhum sistema de segurança é tão confiável assim. Inclusive, essas informações podem, durante um determinado tempo, né, serem indevidamente apropriados por terceiros, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Mas, caminhando assim, devagar nesse tema, né? Até para todo mundo que está nos vendo agora, nos ouvindo, poder acompanhar. A gente tem um ponto aqui, né, Fernanda? Assim, é uma espécie de contrato com eficácia pós-mortem, né? Então, assim, é quase que mal comparando um testamento, porque ele somente vai produzir seus efeitos após a morte do contratante, né? Como a gente resolve essa situação, assim? É possível pensar nesse contrato como eficácia somente pós-morte, ou seja, a prestação de serviço somente vai começar após o falecimento da pessoa, provavelmente. Era algo que eu me perguntava muito quando eu lia o seu texto. Segundo, né, no caso de inadimplemento, quem teria talvez uma legitimidade para pleitear judicialmente, vamos assim dizer, né, eventuais perdas e danos, né, ou uma execução específica, no caso do inadimplemento, já que o contratante em si, aquele que contratou lá atrás o serviço, já está falecido, né? Ele poderia indicar, a gente seguiria a ordem de vocação hereditária, ele pode indicar um terceiro para eventualmente, né, fazer valer aquele contrato, né? São algumas questões sobre inadimplemento contratual, algumas questões contratuais que me surgiram. A gente já começa com a própria questão do contrato. Quem é que pode firmar o contrato? É a namorada, é um herdeiro, etc. Né? Isso, obviamente, se não tiver um testamento dizendo tudo isso. Mas, enfim. Aí, Vitor, a gente vai para a questão da observar o desejo do testador, que sempre foi a regra no nosso ordenamento, né? A vontade do testador ela tem que ser mantida, respeitada. Só que essa vontade do testador ela também vai encontrar alguns limites, e o nosso limite maior, talvez, hoje no Código Civil, seja o limite patrimonial. Né? Por quê? Porque eventuais obrigações assumidas pelo testador, elas vão vincular os herdeiros até o limite da herança deixada. Então, assim, vamos supor, primeiro cenário,
Eu, Fernanda, deixei lá, fiz o contrato com a empresa que faz uso o software. Então, eu consenti, eu fui lá e ainda em vida fiz, etc. E estou pagando, né? Estou pagando. Um plano funerário digital, estou pagando. Morri, alguém vai ter que assumir. Obviamente, se não houver testamento, a gente vai ali pela ordem de vocação hereditária. Mas e se eu morri e não deixei testamento? Eu vou ser apagada? Eu vou sumir? Né? A minha personalidade simplesmente some? Porque, volto a falar, a gente não está falando apenas de questões patrimoniais, nós estamos falando de existência. Essa pessoa some. Bom, além disso, vamos supor que eu tenha deixado patrimônio. Só que esse patrimônio, um dia, ele vai se extinguir. Então, nós vamos pensar em prazos desses contratos, qual é o prazo que pode ser estabelecido, haverá um limite de vinculação máximo para o herdeiro, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e depois realmente se deleta essa pessoa se ninguém quiser continuar por conta própria. Né? E volto aqui numa análise bem mais próxima do que a gente tem, é o problema dos embriões excedentários. Sabe? Eles estão congelados. Existe um contrato. Se os pais deixam de pagar, pode a clínica prever em cláusula contratual o descarte desses embriões em razão de inadimplemento contratual. Então, é mais ou menos por aí que nós temos que refletir. A segunda questão que você perguntou é daí assim, para além da pessoa, quem poderia contratar por ela ou assumir essas obrigações? Como eu falei anteriormente, podemos ali colocar, respeitar a ordem estabelecida nos artigos 12 e artigo 20, parágrafo único do Código Civil. Podemos, eventualmente, estabelecer que a ordem vai ser a ordem de vocação hereditária, enfim. Né? Veja, o Código Civil brasileiro, ele admite hipóteses de contratação em favor de terceiros. Está lá nos artigos 436 e seguintes. Ele também prevê as hipóteses de assunção de dívidas, né? Também lá no artigo 299 e seguintes. Mas, que tipo de terceiro seria? Ele é um terceiro interessado ou ele é um terceiro não interessado? E quais são as condições de atuação desse terceiro? Volto ao exemplo do upload. Lá, a namorada chega a um ponto que ela se torna abusiva com relação aos direitos que ela tem com relação àquele contrato e àquela vida digital. Então, ele acaba vivendo ali numa prisão emocional e da qual ele não sabe como sair, da qual ele não sabe como... Por quê? Porque ele não consentiu com tudo aquilo. Ou não consentiu conscientemente com tudo aquilo, né? Então, assim, há um interesse de pagar para quem que há. Então, vamos lá para o artigo 304 do Código Civil. Haverá um direito de reembolso de quem está pagando. Então, assim, um dos herdeiros paga, ele pode pedir o reembolso para os demais herdeiros. Como é que vai funcionar? Né? Volto talvez a principal questão de tudo isso. Havendo inadimplemento, essa pessoa pode ser deletada, porque uma vez que a gente delete, e dependendo da forma como se apaga esse arquivo, né, digital, é para sempre. Você não consegue mais se recuperar. E volto a falar, a gente está falando de personalidade pós-mortem, não só de questões patrimoniais. Você falou, Fernanda, em determinado momento agora, bem no início da sua fala, sobre testamento. Seria possível a gente aventar a possibilidade de alguém deixar um testamento com uma cláusula, com encargo para alguém, para exatamente celebrar esse contrato, a prestação desse serviço? Você acha que um testamento seria possível você deixar essa função, esse encargo para alguém? Pode. Essa previsão a gente tem no nosso ordenamento, mas com a limitação, né, de que esse encargo ele vai ser exercido no limite do patrimônio deixado. Então, não é só criar o encargo. Por quê? Porque aqui o encargo tem um custo, né? Ele é oneroso. Então, vai ter que ser analisada essa questão. Né? Da onde que vai sair o dinheiro ou qual é a contraprestação a este encargo
para que a pessoa seja mantida nesses ambientes virtuais. Tem um ponto que eu acho interessante no seu texto, Fernanda, e aí, né, voltando um pouquinho mais para o texto, que em determinado momento você fala sobre o direito de autodeterminar seu legado e como você será lembrado. Né? Até um trecho que eu destaquei aqui do seu texto. É claro que a função ou a ideia, né, do legislador, a ratio dos artigos 12 e 20, respectivos parágrafos únicos, são exatamente evitar que notícias falsas, né, enfim, inverídicas, ofensivas, né, à honra, à dignidade daquela pessoa falecida, possam ser divulgadas do dia para noite, como se do dia para noite, porque alguém faleceu, você tivesse um cheque em branco, né, para poder fazer o que você quiser e, enfim, né, ventilar notícias e informações que não são verdadeiras e são realmente ofensivas. Mas, por outro lado, a gente também já discutiu bastante sobre essa questão relacionada às biografias não autorizadas, né? Ou seja, desde que sejam fontes fidedignas, desde que de fato retratem, né, de maneira mais coerente possível a história daquela pessoa, você não teria um direito ao esquecimento no sentido de reconstruir ou no sentido de um revisionismo histórico. Como que ficaria isso aplicado aqui nesses corpos eletrônicos, nesses corpos digitais? Digo, né, ou pergunto, na verdade. É possível nesses corpos digitais ou eletrônicos eu determinar exatamente lembranças que não são verdadeiras, ou seja, fazer o uso e criação como se fosse criar uma nova persona distante e desacoplada do que de fato é aquela pessoa, né? Eu sei que isso não é o intuito, logicamente, inicial dos aplicativos ou plataformas que atualmente estão oferecendo esse serviço. A intenção é parecer o máximo, né? Porque causa até uma comoção, na verdade, nos parentes que estão vivos. Mas até que ponto, e eu pensei muito isso quando eu li isso no seu texto, né, seu e do professor Frederico, até que ponto, de fato, nesses casos, esses corpos virtuais eletrônicos somente poderiam corresponder ao máximo possível, de fato, à personalidade de quem morreu, ou poderiam ser adicionados novos ingredientes, por assim dizer? Então, essa é a grande questão quando nós vemos a exploração essas novas criações, como na propaganda do Mercado Livre e na franquia Star Wars, que eu comentei com você. Porque ali, assim, existe uma atuação nova. Aquela pessoa, ela não está... Ela está lendo um script novo, é um script não vivenciado, é um script não vivido por ela. Que é diferente das biografias não autorizadas. As biografias não autorizadas, elas não inventam fatos, ou não deveriam inventar, né? Elas não inventam fatos. Elas, a partir de relatos, documentos, etc., elas recriam ou apresentam a história daquela pessoa. Mas não há uma nova personalidade sendo construída ali. E nesses ambientes virtuais, por mais... eu estava, enquanto a gente falava sobre isso, eu fico pensando, não sei de quem está nos ouvindo, ou você, Vitor, você gostaria de ter essa perpetuação digital? Eu te confesso que eu não gostaria. Definitivamente assim, não, Fernando, definitivamente não. Me deixem em paz, eu já fui, né? Me deixem em paz, depois que eu já fui. Então, assim, eu acho que isso é uma questão muito pessoal, né? De escolha pessoal de valores, e tem que haver esse limite. Então, esse limite ele precisa ser pensado justamente nessas duas vertentes, né? Pensando, então, eu vou colocar entre aspas, para não levar bronca, depois vi que o professor Heroto está ali, o professor Nelson, enfim, outros colegas. Dá um abraço para o professor Heroto também. Então, eu vou colocar esse sujeito-objeto, né, que nós temos aqui, se vai ser um sujeito-objeto que vai ter essas interações familiares e com amigos, etc., ou se nós vamos criar esse novo sujeito-objeto para explorá-lo economicamente. E eu vejo que nas duas situações, de qualquer maneira, Vitor, o limite está nos valores dessa pessoa. Então, ainda que se recrie algo novo, que se apresente um corpo digital novo ali, não é possível fazer algo que esteja completamente fora do que da biografia daquela pessoa.
porque daí nós estaríamos, sim, indo além do que nos autoriza a privacidade, autodeterminação, o próprio direito de imagem, enfim. O caso do pai do Zico me choca bastante, assim, né? Porque realmente é uma publicidade e aí ele foi pego de surpresa. Então, é um caso que realmente me choca até que ponto a gente pode utilizar, né, vamos dizer assim, a reconstituição de alguém, né, eletronicamente para fins puramente comerciais, né? É um caso que realmente me deixa bem chocado. Temos algumas perguntas para a gente, né, começar a se encaminhar para o final aqui da nossa live, tá, Fernanda? Infelizmente. Mas a primeira é da Caroline. Eu acho que ela fez essa pergunta quando a gente estava falando sobre a questão do encargo no testamento, né, para a criação desse corpo eletrônico. Ela pergunta se poderia ser resolvido através de uma holding familiar. Eu acho que não, Carolina. Acho que a holding não nos traz uma boa solução para essas situações que a gente relatou aqui. Eu acho que há documentos e formas melhores para pensar. Temos mais perguntas aqui. A Indianara Cursi perguntou se o avatar falecido no metaverso praticar, por exemplo, um crime contra a honra de pessoa viva, já que estamos falando de preservação da personalidade, quem responderia pelo crime e pela indenização? Aí... Quem que fez a pergunta? A Indianara. A Indianara vai escrever um artigo sobre isso para nos responder. Vai. Veja, Indianara, eu não sou da área, sou da área do direito privado, não sou da área do crime, mas assim, do que eu me lembro, né, o crime só gera responsabilidade para aquele que o cometeu, né? Agora, se nós estamos analisando uma nova personalidade que está sendo recriada e explorada comercialmente, talvez a gente possa eventualmente imputar esse crime ao criador. Mas daí volta a falar, né? De que situação? Nós estamos falando de situações com exploração comercial daquela nova personalidade ou situações... Dá para dar igual casamento no metaverso, gente. Ainda está bem distante, né? Igual casamento no metaverso. A gente tem que ir devagar. A Flaviana pergunta o seguinte: o ator Robin Williams restringiu em testamento o uso da imagem dele por 25 anos, a contar da morte. A dúvida que fica é: isso poderia ser considerado como uma revogação aos consentimentos anteriores? Flaviana, eu só não entendi de consentimentos anteriores do quê? De uso de imagem, talvez seja? Eu entendo, assim, que a limitação que ele fez foi para a exploração comercial da imagem dele após a morte. Até porque já faz o quê? Já chegamos a 20 anos que ele morreu? Não, por aí. Uns 15 fazem, acho. Faz. Então, mas eu entendo que naquela época a gente não estava discutindo essas questões ainda de perpetuação da vida digital. Então, na verdade, até pouquíssimo tempo atrás, a gente sequer poderia cogitar, né? Então, qualquer vontade declarada até então não vale a partir das tecnologias que surgiram agora. E estão surgindo ainda, né, Fernanda, na verdade. Mas, assim, só para concluir a indagação da Flaviana, eu acho que a gente poderia pensar também, Flaviana, assim, aqueles consentimentos que ele deu, contratualmente falando, né, em contratos que ele fez com filmes, enfim, eu acho que não se revoga com essa decisão em testamento. Essa decisão em testamento, para mim, pelo menos, né, na forma como está exposta ali na pergunta, ela geraria efeitos para frente, não efeitos retroativos. Bom, deixa eu agradecer aqui a Flaviana Rampazzo, ela parabenizou, Fernanda, gente. Muito obrigado, Flaviana, um beijo. A Karenina Tito também. A Rafaela Nogaroli, que é quem coordena, né, esse Berk Lives aqui, disse que você é sempre brilhante nas exposições. Obrigado, Rafaela. A Ana Landim, deixa eu ver se é uma pergunta. Sobre essa violação, e até por causa do tempo, eu acho que vou ver essa mais uma e a gente vai para o encerramento, tá, Fernanda? Sobre essa violação que extrapolaria os limites impostos pelo sujeito que faleceu. Em que medida isso afetaria a autodeterminação, considerando que o de cujos não tem interesse e não titulariza direito?
Então, mas assim, classicamente a gente sempre fez essa divisão, né? Os direitos de personalidade se extinguem com a morte, mas a defesa da personalidade ela se posterga para depois da morte, né? Então, me parece que sim, que há interesse em preservação dessa vida biográfica, desses valores, etc., e que essa defesa pode ser exercida, inclusive, por outros herdeiros ou outros interessados que vejam naquela situação um abuso da personalidade do morto. Bom, só mandar um beijo aqui também para a professora Luciana Dalto e para a professora Raquel Valese também, que estão aqui parabenizando. E a Anne Rigotti, perdão. Bom, só para... Acho que eu tinha deixado uma última reflexão aqui para a gente finalizar nossa live, Fernanda, até como eu te falei, porque a gente tem 1 hora, né? Que é a seguinte, a gente tem falado muito, né, sobre essas tecnologias, né, que é o mote central do seu artigo, né, sobre tecnologias que emulam a pessoa morta, que simulam, né, aquela pessoa morta. Mas o grande ponto você começa com a série Upload falando de transmissão de consciência, né? E aí, para a gente finalizar, na verdade, mais com uma reflexão, né? Se houver transmissão de consciência, há de fato o fim da personalidade ou a gente continua tratando só de defesa da personalidade, como a gente está falando até agora, nos casos de tecnologias de simulação? Vitor, daí a gente já vai para outra série. A gente vai lá para o Black Mirror para discutir que também tem alguns episódios que tratam dessa transferência de consciência, uma para o ambiente virtual e outra para um robô, né? Um robô. Eu acho que havendo transmissão de consciência, aí é a própria pessoa que vai exercer seus direitos, porque houve essa transmissão de consciência. Só que voltamos a algumas questões importantes que aparecem ali, né? Essa pessoa ela vai poder contratar no mundo virtual, quem que vai vincular, como vai vincular, como é que serão realizados os pagamentos nesse mundo virtual. Então, as dúvidas continuam exatamente as mesmas, só com a diferença de que, havendo transferência de consciência, a defesa dos seus direitos e o exercício dos direitos passa a ser pela própria pessoa. Tá ótimo. Fernanda, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua gentileza, a sua disponibilidade em aceitar nosso convite. A live foi realmente fantástica, como muitos aqui disseram. A gente, né, pensou, refletiu, né? A gente sai um pouco daqueles temas mais duros, né, do dia a dia, da responsabilidade civil. E eu acho que poder refletir, né, poder de alguma maneira pensar sobre, vamos dizer, as tecnologias que estão na fronteira, né? Não são já as tecnologias que a gente já está um pouquinho mais habituado, mas tecnologias que estão na fronteira, inclusive aí do humano e do pós-humano, sem sombra de dúvida, é fundamental, né? Porque de alguma maneira a gente já não faz parte de um distante, admirável mundo novo, faz parte de um próximo, admirável mundo novo, né? Então é necessário refletir sobre isso. Parabéns pelo texto, né? O texto está no portal Migalhas, na coluna da responsabilidade civil do IBERC. Estenda meus agradecimentos também ao Frederico, né? Parabenizo também o seu coautor aí. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. José Faleiro Júnior também. Obrigado, Alexandre Oliveira. Tá? E a palavra é sua para encerrar, Fernanda. Eu queria parabenizar o IBERC por esse programa de lives. Eu acho que as lives nos aproximam de temas, às vezes, que são tão complexos e que a gente consegue parar ali 50 minutos no dia para acompanhar as discussões. Agradecer ao professor Nelson Rosenwald e a Rafaela Nugaroli pelo convite, a tua intermediação e ao cuidado que você teve com o tema. Vitor, muito obrigada. Aos colegas eu não vou conseguir citar todos, porque foi passando ali rapidamente, mas estou vendo a Flaviana, Karenina, a Karen Venazzi e a Karen Mância, minha irmã Roberta vi passando por ali também,
Então, agradecer a presença. Para quem não almoçou, bom almoço. Para quem já almoçou, espero não ter causado indigestão em ninguém. Ah, não posso esquecer do professor Heroldes, que é meu sempre querido orientador. E foi um prazer estar aqui e continuem acompanhando as lives do IBERC, porque realmente as discussões que aqui aparecem são discussões para nos tirar do nosso ambiente de segurança aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Daqui a 2 quartas-feiras, né, daqui a 15 dias, a gente volta com a Live Berk. Em breve vocês vão receber aí todas as informações, tá? Mais uma vez, obrigado, professor Heroldes Cortiano Júnior, professor Nelson. E daqui a um mês eu tô de volta. Até mais, Fernanda. Um beijo, gente. Obrigada, Então, uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.